Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas especiais. Então, olha só, hoje nós vamos falar de razões especiais, trigonométricas especiais. Nós vamos falar muito de triângulos, tá? E os ângulos, nós vamos trabalhar muito com os ângulos que são cobrados em concurso e também no Enem. Trabalham muito com os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? A gente vai dar uma trabalhada muito em cima disso hoje. Então, é uma aula simples, bem light, mas que de uma boa observação. Então, vamos lá. Ângulos notáveis. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus são chamados notáveis por causa da frequência com que surgem em problemas e da grande importância para a trigonometria. Então, observe aí, pessoal, eu botei esse desenho porque nós estamos trabalhando com trigonometria, não é isso? Ele diz logo o seguinte, na trigonometria, o ângulo notável são aqueles que aparecem com frequência. Então, aí você já tem uma boa base do primeiro, segundo, né? E no terceiro ano agora. O estudo da trigonometria é fundamentado nas relações existentes entre ângulos e medidas. Em relação ao triângulo, retângulo, essas relações são constantemente trabalhadas em alguns ângulos. São usados com maior frequência. Eles recebem o nome de ângulos notáveis e seus valores correspondem a 30, 45 e 60 graus. Relações trigonométricas. Vamos relembrar as relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo, que é eles, o seno, cosseno e tangente. Então, o seno, quem é o seno? Para a gente trabalhar os triângulos. É o cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Gravando isso, tá? Gravando essa fórmula aí. Lembrando bem, nos concursos ou no Enem, com facilidade você consegue desenvolver uma operação. Olha lá, para demonstrar as relações trigonométricas, em um triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60 graus, é preciso obter uma figura como essa que tenha esses dois ângulos, os valores de seno, cosseno e tangente, de 30 e 60 graus. Observe o triângulo equilátero, tá? Que está aí abaixo, o qual possui todos os ângulos internos iguais a 60. A, B e C, com lado igual a x. Traçar a altura desse triângulo é o mesmo que a bissetriz do ângulo A e a mediatriz da base BC. Então, observe aí, pessoal. Quando ele vai falar aí, nós temos aí, ó, é igual ao lado x. Traçar a altura entre o triângulo. Descobrir a altura, tá lá, H. E quando ele fala, por exemplo, ele falou lá no início, nós temos os ângulos, todos eles de 60 graus. Mesmo com essa reta no meio, sabendo da altura, observe que lá em cima nós temos 30 graus de um lado, 30 graus do outro, 60. No ângulo B é 60, no ângulo C também é 60. Sabendo que um triângulo, o meu ângulo interno é um ângulo de 180 graus. Isso aí ele não pode deixar de ser, tá? Continuando. Portanto, para calcular a sua altura, basta aplicar o teorema de Pitágoras
no triângulo AHC. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a x sobre 2 mais h ao quadrado. X ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 4 mais h ao quadrado. 4x ao quadrado sobre 4 é igual a x ao quadrado mais 4h ao quadrado sobre 4. 4h ao quadrado é igual a 4x ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Nesse caso aí, observe que nós temos uma subtração, tá? 4 menos 1, 3. Então, vamos lá. Continuando. 4h ao quadrado é igual a 3x ao quadrado, por causa daquela subtração ali em cima. H ao quadrado, nós isolamos ele, que é igual a 3x ao quadrado sobre 4. Nós temos embaixo a raiz de h ao quadrado, que é igual a raiz de 3x ao quadrado sobre 4. Eliminando primeiro a raiz com o quadrado do h, vai ficar h igual x raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a resposta no momento. Continuando. Com o valor da altura em função de x, utilizando o triângulo retângulo AHC, podemos determinar as relações trigonométricas dos ângulos de 30 e de 60 graus no triângulo AHC. Então, observa aí que esse triângulo, ele tem ó, de A a C, de C a H, de H a A. De H a A, nós estamos procurando a altura. Então, observa lá, o meu seno de 30 é x sobre 2 sobre x. Então, aí nós vamos ter x sobre 2 vezes 1 sobre x, tá? Que vai ser x sobre 2x. Então, aí nós temos o seno de 30. Então, o meu seno de 30 aí é igual a meio. E o seno de 60? Por que ela é igual a meio, pessoal? Antes de tudo, porque você pode eliminar o x, tá? X do numerador com o x do denominador. Se elimina, lá em cima vai ficar 1. 1 sobre 2. Então, seno de 30 é igual a meio. Seno de 60. X raiz de 3 sobre 2 sobre x. O que vai acontecer? O primeiro pelo inverso do segundo. O segundo é o x. Então, vai ser x ao quadrado, x raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre x. Que é igual x raiz de 3 sobre 2x. Se nós eliminarmos o x aí, cortar os dois x, vai ficar o quê? Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. E na tangente a mesma coisa, para a gente descobrir. Então, a minha tangente de 30 graus, x sobre 2 sobre x raiz de 3 sobre 2, vai ser igual o primeiro pelo inverso do segundo, x sobre 2 vezes 2 sobre x raiz de 3, que vai ser 2x sobre 2x raiz de 3. Tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, que é igual a raiz de 3 sobre 3. E minha tangente de 60 graus é igual a x raiz de 3 sobre 2 sobre x sobre 2. Então, quer dizer que vai ser o primeiro pelo inverso do segundo, sendo ele x raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre x. Vai ser a equação seguinte, 2x raiz de 3 sobre 2x. Eliminando os 2x, vai ficar a tangente de 60 igual a raiz de 3. Como o triângulo equilátero não possui ângulo de 45, precisamos traçar uma diagonal do quadrado
para formar dois triângulos retângulos, já que a diagonal é uma bissetriz, ou seja, divide o ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Vejamos como. Os valores de seno e cosseno de 45 graus. Considere o quadrado A, B, C e D de lado x e diagonal D. Nós temos aí a demonstração, tá? Então, observe aí que o quadrado está mostrando A, B, C e D. Nós temos aí uma diagonal D, que ele está cortando de A a D, com dois ângulos de 45. Então, vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo AB e D, descobriremos um valor para a diagonal D em função de x. Então, observa aí que nós agora trabalhamos com um dos ângulos que foi eliminado lá. Então, vamos trabalhar com o primeiro triângulo, A, B e D, né? D ao quadrado, estou trabalhando na fórmula de Pitágoras, D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Então, colocamos raízes nos dois lados, ficando raiz de D ao quadrado é igual a raiz de 2x ao quadrado. Eliminando as raízes de ambas as partes, vai ficar D é igual a mais ou menos x raiz de 2. Tá? Assim, com o valor da diagonal, é possível calcular o valor das relações trigonométricas do triângulo retângulo de A, B e D, tá? Com ângulos de 45 graus. Olha aí, o seno de 45 graus, ele é x sobre x raiz de 2, que nós vamos ter a multiplicação de 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 nós temos x sobre x raiz de 2, que implica 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, que implica c, raiz de 2 sobre 2. Logo aí nós temos a tabela trigonométrica, tá? Essa tabela aí ela é muito conhecida por vocês. Com base em algumas deduções geométricas e cálculos matemáticos, conseguimos calcular as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus do triângulo retângulo. A partir desses cálculos efetuados, construímos a seguinte tabela de relações trigonométricas. Então, observe aí que nós temos os ângulos, tá? De seno, cosseno e tangente. E essa tabela ela é muito conhecida por vocês, tá? O ângulo de seno de 30 graus, meio, 45, raiz de 2 sobre 2. O ângulo de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e o ângulo de 60 graus, meio. E a tangente, nós temos de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1 e a tangente de 60 graus, raiz de 3. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.